Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para trazer você mais um tema, mais uma entrevista e hoje nós vamos falar sobre telemedicina. Dizer a vocês que estamos aqui sem máscara, eu e a nossa convidada, porque estamos seguindo os protocolos, de distanciamento, já fizemos higienização na entrada. Eu me chamo Ildeana Nogueira, sou gerontóloga, assistente técnica do SESC Pará, da atividade Trabalho Social com Idosos, aqui da unidade de Castanhal. E hoje eu vou trazer para você D'Angela Marques, graduada pela UEPA, mestre em Administração de Serviços de Saúde, sócia proprietária do Espaço Vida Clínica e Diagnóstico, além de ser uma parceira nos projetos realizados pelas atividades Educação e Saúde e Trabalho Social com Idosos aqui na nossa unidade. D'Angela, seja muito bem-vinda, nós já nos conhecemos, você realmente é a nossa parceira aqui, nós encontramos nas nossas ações, nas nossas campanhas, os próprios idosos já te conhecem, eu espero hoje que a gente traga bastante informação para esse público que tanto necessita dessas informações. Falar um pouquinho sobre telemedicina. E aí nós trouxemos um texto, do Rafael Silva Santos, é um artigo que vocês podem ter acesso, e é um artigo que se chama Telemedicina, como instrumento de proteção à saúde da pessoa idosa em tempos de pandemia no Brasil. A pandemia do novo coronavírus fez de 2020 um ano diferente, por conta da alta transmissibilidade desse patógeno. Diversos países tiveram que adotar medidas de contenção enérgicas, digamos de passagem, como a suspensão de serviços essenciais, toque de recolher e até o mesmo lockdown. Tudo isso a fim de garantir o distanciamento social e evitar aglomerações a um dos maiores fatores de transmissão do Covid-19. Em todo esse contexto, os grupos de risco, principalmente os mais vulneráveis à doença, são as pessoas idosas, que precisam desse cuidado e uma certa rigidez nas condutas protetivas. Então, a todas essas incertezas trazidas pela pandemia, um aspecto que tem consolidado a importância do nosso mundo, nesse contexto contemporâneo, é a tecnologia. E aí, como uma das medidas de contenção do novo coronavírus, o Ministério de Saúde do Brasil, em consonância com o Conselho Federal de Medicina, autorizaram a prática da telemedicina no país. E é por isso, então, que nós trouxemos hoje a D'Angela para conversar um pouquinho e fazer várias perguntas, porque não são apenas dúvidas minhas, mas são dúvidas de todas as pessoas idosas, de todas as pessoas que têm interesse por essas questões da tecnologia e principalmente da telemedicina. Então, D'Angela, vamos lá. Primeira pergunta. Do que se trata a telemedicina e como funciona? Eu quero agradecer o convite, primeiramente, tá, Ildeana? Como você disse, parceira, e eu acho que é um tema de muita relevância no momento que estamos vivendo. E ainda bem que temos esse acesso à tecnologia. Eu fico imaginando as outras pandemias que não se tinha acesso, quanto a tecnologia realmente está agregando nesse momento. O quanto a tecnologia ela foi um aliado nesse momento de pandemia, onde a gente conseguiu se comunicar, falar com nossos parentes, não se sentir tão só. E isso realmente trouxe e agregou para a telemedicina. A telemedicina ele é o atendimento que pode ser médico ou de qualquer outro profissional. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina ele deu o pontapé inicial, mas logo todos os outros conselhos também aderiram. Então, o Conselho de Psicologia, o Conselho de todas as outras profissionais da área da saúde, para que pudesse fazer esse atendimento utilizando as tecnologias de informação. E aí pode ser através de um computador, através do próprio
smartphone, que acaba tendo um acesso melhor. Sendo que tanto o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde ficaram preocupados também com essa questão da ética profissional. Porque, apesar de ser um atendimento, né, virtual, a gente precisa se preocupar com a ética. E aí surgiu várias dúvidas em relação, e aí todas as instituições de saúde tiveram que se adequar a essa nova legislação. A telemedicina não é algo tão novo, é algo que já vinha sendo praticado e discutido, não era liberado a consulta somente paciente e médico, mas ela poderia fazer uma teleassistência, uma teleorientação, já vinha sendo utilizado até pelo nosso Sistema Único de Saúde, principalmente em lugares remotos, onde não se tem acesso a especialistas. Então, vamos imaginar uma comunidade, né, remota, que não tem acesso a, vamos dizer, um endocrinologista, ou a uma especialidade, um neurologista, que a gente sabe da dificuldade que é o acesso desse profissional e ele ir até o local. Então, eram utilizadas teleorientações. Como era que acontecia? O médico clínico, que estava naquela unidade, né, fazia uma videochamada com um neurologista, passava todo o quadro clínico do paciente, todos os exames, e ele recebia a orientação daquele especialista. Então, esse modelo ele já vinha sendo utilizado. E essa era a minha dúvida, D'Angela, porque eu achava que teria, de repente foi criado, será que foi criado durante a pandemia? Será que é novo? E não é novo. Não é novo. Né? Então, pesquisando sobre o assunto, para a gente poder bater esse papo, eu percebi que não era novo. Não, e aí a gente já tinha esse benefício, né, principalmente acesso aí de comunidades remotas a médicos de hospitais renomados no Brasil todo, que já trabalhavam com essa teleorientação. E realmente essa consulta individualizada, eu direto com o meu médico, realmente não era autorizado. Né, porque acreditava-se que eu tinha que ter um profissional do lado. Algumas unidades de saúde também já estavam utilizando em comunidades mais distantes, com o médico clínico da unidade que fazia esse contato com o especialista. Então, assim, já trazia esse benefício, mas não tão divulgado, não tão acessível. Talvez até os gestores de saúde, né, não se davam importância, né, para essa tecnologia, e de repente veio a pandemia. E aí, nossa, é uma solução, é algo que pode ser pensado. Pensando em que várias doenças que precisam, muitas vezes, só de um acompanhamento. Então, esse médico ele já tem um contato com o paciente, ele já conhece esse paciente, e por que não fazer essa consulta, né, para uma telemedicina? E aí a gente pensou nessa questão legal. Então, foi necessário pensar em plataformas, né? Então, no primeiro momento, vamos fazer pelo WhatsApp, né? E a gente sabe que não é tão seguro, que não é uma ferramenta que dá, né, a segurança. Então, a maioria dos sistemas de saúde, os sistemas que a gente utiliza, fizeram uma adequação dentro do nosso sistema de gestão. O sistema que a gente já utiliza, por exemplo, uma experiência nossa, né, da clínica. O nosso sistema que faz o atendimento do paciente prontuário médico, ele fez uma integração do telemedicina. Essa era outra dúvida, né? Que plataforma, fiquei me perguntando, segura, né? Se vão se criar, se os hospitais, cada instituição, cada empresa cria sua própria plataforma para poder fazer? Geralmente, os sistemas que a gente já utiliza, eles estão, né, adequando. E geralmente eles fizeram, né? A maioria deles fizeram um acordo aí com o Google Meets, que aí acabou ficando muito conhecido, né? As plataformas do Google, que aí tanto para aula, né? E aí também foram utilizados para telemedicina e aderido, foi incluído dentro do nosso sistema. Então, foi feita uma adequação. Os profissionais médicos tiveram que fazer uma certificação digital para poder fazer as receitas e assinar as receitas para que a gente pudesse enviar essa receita para o cliente, né, por e-mail, por SMS, e aí ele baixa em casa e vai até a farmácia comprar. A farmácia teve que se adequar também para aceitar essa receita digital, que não era aceita antes. Então, já existia um movimento em relação a isso, mas ele era muito lento. Muito tímido. Muito tímido, né? Não se tinha muita aceitação nem do paciente e nem do profissional. Mas com a pandemia, realmente foi uma solução assim, que trouxe realmente um benefício muito grande, né, durante essa pandemia, e que a gente adequou e teve que se adequar muito rápido, como muita coisa, né? Inclusive, eu fico observando aqui a gente falar, e a gente fala assim com tanta naturalidade, e a gente já está acreditando que as pessoas que estão nos vendo agora, né, nos ouvindo, elas
sabe, Google Meet, digital, é porque tudo isso fez parte agora desse contexto, né? Essa linguagem que a gente precisou. Isso. Outra perguntinha para você. A telemedicina pode ser uma aliada do envelhecimento? E a inclusão digital ainda é uma dificuldade para pessoas idosas? O que você pensa de tudo isso? Com certeza, né? Como eu falei, principalmente os idosos que precisam de uma atenção, né, à sua saúde. Geralmente esses pacientes, eles são portadores de doenças crônicas, né, que precisam de um controle, como hipertensão, diabetes, né, doenças regulares, que eles faziam visitas regulares a esses profissionais. E com a pandemia, a gente também observou aí que essas pessoas idosas acabaram deixando de fazer, né, o seu acompanhamento. E aí começou a subir também a quantidade de pacientes com crises hipertensivas, com diabetes descontroladas. E aí veio a preocupação. Como é que esse idoso, nesse momento, vai ter essa assistência? E aí, realmente, a gente lançou a proposta tanto para a comunidade quanto para os médicos. E aí os médicos, no primeiro momento, realmente tiveram uma certa resistência, porque tudo que é novo traz, né, essa dúvida, será que isso vai dar certo? E aí a gente percebeu que realmente foi muito interessante, né? Principalmente os pacientes que já tinham o seu médico ou que já tinham esse contato e que só era uma consulta para uma rotina, para fazer os exames de rotina. Eu considero, né, inteligente, inovador, porque todos nós sabemos que idosos são resistentes, né, a esse novo, não só pessoas idosas, mas geralmente, principalmente se tratando em tecnologia. Então, a gente poder ter essa aceitação, precisa ser um trabalho também devagar, de formiguinha. Sim. Ali, para poder convencer da importância, da necessidade e tudo mais, né? Então, eu acredito que deve ter sido desafiador mesmo. E o que a gente percebeu é que, assim, realmente a dificuldade grande, mas como que eu vou acessar isso? Como que eu vou conseguir fazer essa consulta com o médico? A dificuldade de entender no primeiro momento. Então, assim, a gente fez vídeos explicativos, né, de como acessar, como ia seriam ser, os famosos, né, tutoriais. Os tutoriais. Tivemos que fazer tutoriais que todos fizemos para tudo, né? Inclusive, porque até o próprio médico dizia, mas eu vou ter que dar o meu número do telefone, porque aí também tem essa questão da privacidade, eu vou ter que pegar o número do paciente. Não. Então, a clínica, ela entra como um intermediador e a família é fundamental nesse momento. Né? Porque sempre a família tem alguém que tem uma intimidade maior com a tecnologia, um neto ou um filho, e aí a gente passa todas as orientações, passa o vídeo do tutorial, passa tudo, e aí depois a gente realmente, né? Então realmente o idoso, nesse momento, e principalmente dependendo da condição dele, fica às vezes difícil, mas a gente, por exemplo, teve situações de cuidador. O cuidador do idoso fez o atendimento. Então, ele passou todas as informações para o médico, né, verificou pressão, verificou tudo, né, era um técnico de enfermagem e ele acompanhou. Então, foi uma teleorientação, uma teleassistência. Né? Que bom que você tocou no assunto, porque essa era a minha dúvida, essa questão do acompanhamento do cuidador, né, que vem essa pergunta. Esse recurso, ele foi muito utilizado? Você percebeu que... porque... realmente eu acredito que não fazia parte da realidade, né, da nossa realidade, apesar de já ser um recurso que já acontecia, mas não fazia muita parte da nossa realidade. Então, como foi isso, né? Porque nem todo idoso tem o seu cuidador, né? Às vezes a gente sabe que é uma realidade, que muitos idosos moram só hoje, né? E que não tem nem parentes próximos e tudo mais. E os cuidadores, porque existem os cuidadores formais e os informais, que são os próprios familiares, né? Então, assim, você... como é que funcionava? Por exemplo, o cuidador, formal ou informal, ele estava sempre acompanhando? Existe uma privacidade na hora da consulta remota ou não? O cuidador pode ficar do lado dando as orientações, porque às vezes o idoso, ele não fala tudo, né? Sempre o cuidador sabe muito mais essa questão das medicações que estão funcionando, das reações. E como é que funciona? Assim, o cuidador pode participar? Pode, que aí a gente, né, realmente fala dessa teleassistência. E é importante isso. É importante, porque, como você falou, nem sempre o idoso ele acaba e pode não se sentir tão seguro, né? Então, a gente sempre orientava que seria interessante, no primeiro momento, que tivesse alguém nessa companhia, né, do paciente, que
poderia ser um familiar ou o próprio cuidador, e que depois, se o médico tivesse a necessidade de conversar individual, ele ia pedir que esse cuidador se retirasse e teria uma conversa mesmo por videochamada individualizada. Então, teria, assim, esses dois momentos, né? A gente realmente teve uma procura muito grande, principalmente no auge, assim, da pandemia, maio, junho, a gente teve que se adequar muito rápido, como eu falei, né? A gente disponibilizou para todos os profissionais, e alguns com muita resistência. Isso não vai dar certo, eu preciso examinar o paciente, como isso vai funcionar. Então, por exemplo, cardiologista, às vezes a gente ia na casa do paciente um dia antes da consulta, verificava a pressão, temperatura, fazia toda a triagem do paciente, às vezes fazia um eletro do paciente para que ele tivesse uma noção, e depois ele fazia a consulta desse paciente. Também funcionou muito para os retornos, né? O paciente ia na primeira consulta, o médico examinava, pedia os exames, e aí a gente já providenciava todo o prontuário do paciente com todos os exames, e aí o médico fazia o retorno por telemedicina, que também ajudou muito. E também porque os profissionais começaram também a fazer restrição de agenda, né, de número de pacientes, e isso também acabou dando uma liberdade, o médico atender os retornos em um outro horário, então também teve essa flexibilização. Realmente, a gente teve muita procura para idosos, porque acabou sendo realmente um grupo que teve muita restrição, né, que foi necessário fazer as restrições por ser um grupo de risco. E aí a gente teve muita procura realmente da família, né, para essas consultas de retorno, controle de diabetes, controle da hipertensão, pacientes que tinham acompanhamentos, né, frequentes, o endócrino foi uma que teve uma busca muito grande, e assim, uma das especialidades ou dos profissionais que mais se adequaram realmente à telemedicina foi a psicologia. E a psiquiatria. Nossa, interessantíssimo, né? Isso, D'Angela, porque em relação à psicologia, a pandemia, ela trouxe diversos impactos para a vida das pessoas idosas, para todos, na verdade, sim, mas para as pessoas idosas eu percebi diversos impactos, entre elas a questão da saúde mental. E aí o que nós fizemos enquanto SESC, né? Nós disponibilizamos também os serviços de programas das universidades públicas do nosso estado que estavam oferecendo os serviços, né, de terapia, da psicologia, e foi muito interessante porque os idosos podiam acessar um link, entrar, escolher. Eu achei isso sensacional, porque pela fisionomia, e não deixa de ser uma exposição, né, do profissional, mas pela fisionomia e pelo currículo do profissional, você poderia, de repente, se identificar com aquela pessoa, e você escolheria e marcaria a data, o horário. Eu achei super interessante. Vários idosos procuraram esses serviços, porque realmente eram muitas questões que estavam abalando, né, psicologicamente, essa questão de ter que não ter, na verdade, não ter o contato que eles sempre tiveram, porque eu costumo dizer assim, D'Angela, qual era a orientação? Saia de casa, procure amigos, faça atividade física, procure grupos de idosos. De repente eles se viram, né? Qual era a orientação? Fica em casa. Fica em casa, hashtag fica em casa. Só um filho visita, só uma pessoa tem acesso, né? Você não pode abraçar, você não pode beijar. Não pode ir no supermercado, na feira, enfim. Muito complicado. E aí, realmente, esses profissionais, eles atenderam e funcionou muito. A gente ficou em telemedicina com esses profissionais de maio, acredito que até outubro. Eles faziam exclusivamente telemedicina, né? E, por exemplo, eu tive várias situações de amigos, conhecidos, que viajaram e continuaram a sua terapia. E porque geralmente também você já tem um acompanhamento, já tem aquele profissional que te atende, e eu acho assim que foi um grande aliado, né, para a saúde mental, assim, e o psiquiatra também, da clínica ficou muito tempo fazendo telemedicina. Então foi um desafio muito grande, acho que para ambos, né, porque a gente tinha eu disse que a gente intermediava toda essa conversa prévia, né, a hora, como vai ser, o agendamento, mandava o link para o paciente, a gente manda um link no e-mail e um link no WhatsApp do paciente, para ele fazer o acesso à reunião. É marcada a hora, então é importante que seja tudo na hora marcada, tudo direitinho, né? E aí eles faziam o acesso remotamente, alguns profissionais atendiam na clínica, na hora do seu atendimento, e alguns atendiam em casa. Por exemplo, eu tive uma outra situação de uma médica idosa, né? E acostumada com consultório, e ela teve Covid, teve que se afastar.
E aí, logo no pós-Covid, ela disse, eu não vou retornar porque, né, sou grupo de risco e tudo. Disse, doutora, mas a senhora pode fazer. E ela é hematologista e ginecologista. E ela disse, a senhora pode fazer telemedicina. Ela ficou maravilhada. Apaixonada, porque assim, né, eu estou em casa e estou trabalhando depois de um Covid, então assim, foi muito legal também a experiência dela, né, e ela disse, nunca imaginei que eu ia viver isso na medicina. Olha, que experiência, que experiência, eu tenho duas experiências em relação a isso. Uma é que eu fico muito feliz porque nós falamos ainda há pouco só da resistência dos pacientes, mas a gente esqueceu de falar se tinha uma resistência do profissional, e que bom que ela superou, e aconteceu uma situação muito, muito legal, assim, comigo. Eu estava em aula no período de lockdown e tudo, e a professora abriu a fala dela durante a aula remota dizendo, gente, me desculpem, eu tô nervosa, uma pessoa, né, que super experiente, doutora, eu tô nervosa porque é a primeira vez que eu vou ter que eu vou ter uma aula, assim, é a primeira vez que acontece isso na minha vida. Eu acho que foi a primeira experiência de muitas pessoas. De muitas pessoas. E aí também um profissional, legal, né, que tem 30 anos atuando na profissão, né, e que realmente, assim, também era uma dúvida do profissional. Existia uma resistência muito grande do Conselho Federal de Medicina de liberar a telemedicina. Há muito tempo isso tramita, vem com esse projeto e não existia liberação. Eu não acredito que isso vai substituir, mas isso pode ser uma ferramenta aliada, né? Não tenho então dúvidas. Você imagina, antes eu tinha um termômetro que não era digital. De repente veio o termômetro digital, as pessoas ficaram assim, hoje é um aliado, né? Então, hoje realmente a gente percebe que é uma ferramenta que pode ser incluída, né? E que pode, de repente, ser melhorada e que vai trazer, sim, benefício, né? Tanto para a pessoa idosa, para o profissional, para ele poder interagir. Então, a gente já utilizava, na verdade, a telemedicina para laudos de exames. Isso já é uma rotina antiga, acho que mais de 10 anos. A gente manda o eletro para São Paulo, para uma central, e o cardiologista lá lauda e manda de volta. Então, a gente já utilizava a telemedicina internamente, mas não era liberado, né, para o externo, para a população, para as pessoas terem acesso. E isso foi muito bom. Acho que trouxe realmente esse benefício para que as pessoas pudessem continuar o seu tratamento, né? Pena que talvez poderia ter sido um pouco mais divulgado, para que as pessoas pudessem ter realmente mais acesso, ter menos resistência. Eu acredito que agora só avança. Não tem mais como voltar. Não tem como voltar, não. Eu acho que não muita coisa pós-pandemia não vai mais voltar, né? É verdade. E principalmente as reuniões. Nossa, sim, quantas reuniões? É reuniões. super possível. E aí a consulta também é uma opção. Um retorno, né? Eu quero lhe ver daqui 3 meses só para ver como você está. Por que não pode ser uma telemedicina? Verdade. Tem uma perguntinha aqui que eu tenho um exemplo que aconteceu na prática comigo. Sobre o tratamento de pessoas com doenças crônicas, né? Entre elas diabetes, hipertensão. Houve uma preocupação na interrupção ou descuido do seu tratamento durante a pandemia? Quando eu falo preocupação, eu falo tanto do profissional, né? Do médico que acompanha, que acaba tendo uma relação, né, com o seu paciente, e do próprio paciente. Eu te pergunto isso porque eu tive com o médico da minha avó, o nefrologista. Ele pediu ele queria vê-la com 6 meses. Chegou a pandemia. E nós não levamos com muito medo. Depois dos 6 meses já tinha saído do lockdown e tudo mais, mas nós estávamos com medo ainda. E só levamos depois de quase 1 ano. E, nossa, ele deu uma chamada. Como assim vocês fazem isso? E eu fiquei assustada, né? Não era, porque é um tratamento contínuo, você precisa acompanhar. Sim. Então, houve descuido, né? Sim, sem dúvida. E aí a gente percebe também nesse momento um aumento aí, né? Das patologias relacionadas a esse descuido, né? Já existem várias estatísticas de 2020, com certeza vai ter muitos estudos, né, do aumento aí do número de AVC, de infarto, que são doenças relacionadas realmente que precisam de um acompanhamento, né, e acabou que não teve esse acompanhamento. E, por exemplo, a gente tem uma médica que ela faz o acompanhamento de 3 em 3 meses e ela está nos Estados Unidos. Tem 1 ano que ela está nos Estados Unidos. E começou a pandemia, ela tinha viagem marcada e aí ela está atendendo telemedicina a todos os seus pacientes de acompanhamento. Olha, então, quer dizer, ela não precisou vir, teve toda essa questão, mas ela está mantendo o acompanhamento desses pacientes. Quando ela precisa que esse paciente seja examinado, ela pede ajuda ao outro colega, um clínico, né, ou o próprio cuidador, ou alguém que está junto com a família, né, para que faça esse atendimento. Por exemplo, paciente acamado. Né? A gente teve vários atendimentos de paciente acamado. E antes, como não era liberado, então a gente não fazia.
e pacientes acamados, e a própria família disse, nossa, que maravilha, de não ter que levar essa pessoa independente de pandemia. Porque é difícil você tirar de casa, mobilizar, transporte, toda essa mobilização. E aí trouxe esse benefício. D'Angela, é interessante porque a escolha desse tema foi porque eu experimentei isso no período de lockdown. Eu experimentei, eu achei fascinante e fui buscar um pouco mais. Eu preciso trazer uma pessoa para a gente conversar, porque eu experimentei isso com a pediatra. É uma pediatra que já atende pediatra de todos os meus filhos, dos meus 4 filhos, há muitos anos, mas foi muito interessante, porque a gente fez esse acesso, né, e ela pôde ali tratar os meus filhos naquele momento como se estivéssemos no consultório. Eu achei super interessante e foi resolvido. Eu estava realmente muito preocupada com uma situação e ela me acalmou e foi lá, passou toda a medicação, acompanhou, teve o retorno e eu achei fantástico, realmente. Porque, na verdade, não significa que vai substituir todas as consultas, né? Sim. Mas existem consultas que podem ser feitas dessa forma e realmente era proibido. Até mesmo o médico receitar, fazer orientações pelo WhatsApp, o Conselho Federal de Medicina criticava muito, que eles não deveriam atender, que não deveria. E depois da pandemia, viu, né, que pode ser utilizado, né? Que é possível, abrir um leque de possibilidades, né? Então vamos lá, D'Angela. Como fica a utilização desse recurso quando a pessoa idosa não tem nenhuma habilidade com a tecnologia? Essa é a pergunta que com certeza muitos de vocês devem estar se fazendo agora. E quais seriam as alternativas para esse acesso? O que você me sugere? Na verdade, o idoso realmente a gente tem como aliado a sua família, né? Então, a gente precisa realmente dessa ajuda, porque, como eu disse, existe toda uma questão ética que precisa ser obedecida, então também ainda não está tão simplificado. A gente precisa de uma plataforma, a gente precisa enviar um link, não é uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, que seria muito mais simples, né? Mas a gente precisa de uma plataforma que realmente dê essa segurança de que essas informações vão ser restritas, que não vão vazar, porque são informações que podem, né, de repente, ali estar expondo esse paciente. Então, a gente realmente pede muito a ajuda do familiar, ele é um grande aliado para que isso dê certo, né? Que ele receba todas as orientações, que ele, junto com essa pessoa idosa, ele veja o vídeo, receba as orientações, siga as nossas orientações para que o atendimento da telemedicina ocorra de forma correta. Claro que toda a tecnologia, ela traz os seus entraves, então tem dia que não dá certo, tem dia que a internet não falha, tem dia que a internet, né, enfim, são os problemas técnicos que a gente encontra para a execução da telemedicina. Mas que, no geral, eu acredito aqui que 80% a 90% de toda a telemedicina que a gente fez tem dado muito certo. No primeiro acesso, realmente, o idoso tem uma dificuldade muito grande, mas depois ele entende como funciona, né? E aí, porque não é tão difícil também, no primeiro acesso ele baixa o aplicativo e depois ele só clica no link e vai abrir a telazinha e tá tudo certo, né? Eu pergunto para você porque a gente sabe que muitos idosos hoje estão conectados, muitos idosos têm seu smartphone, muitos idosos sabem acessar, mas nós temos idosos que não têm um celular ainda, nós temos idosos que não conseguem acessar e que, se precisar desse recurso, é lógico que nós vamos ter alguém para auxiliar, principalmente os que não têm nenhuma habilidade, né? E quando eu digo alguém, eu digo um cuidador, eu digo um familiar, e eu digo uma pessoa que não seja negligente com o seu idoso, porque nessas alturas nós precisamos de pessoas que estejam ali preocupadas com a qualidade de vida do seu idoso, né? Da sua pessoa idosa. Enfim, então a gente ainda precisa avançar muito e eu acho que a questão digital, a questão da inclusão digital, ela precisa ser discutida urgentemente. Nós, D'Angela, eu vejo assim que essa pandemia ela nos trouxe muitas reflexões e uma delas foi justamente isso, né? O idoso que precisava se conectar, ele precisou buscar recursos, tutoriais para poder assistir a sua missa online, assistir o seu culto online. O idoso que precisou falar, acessar para poder fazer uma chamada de vídeo, para fazer uma voz, né? Gravar uma mensagem de voz, para digitalizar. Então, realmente, eu acho que esse foi um pontapé, né? E precisou levar muitas reflexões para que a gente avance na inclusão digital dessas pessoas. Que seja utilizada de uma forma, né, benéfica.
E isso é, sem dúvida, né? Porque ele não pare o seu tratamento, para que ele tenha as orientações. Como eu disse, todos os profissionais agora estão liberados a fazer, por exemplo, uma teleorientação. Eu quero uma orientação com um determinado profissional, até o próprio fisioterapeuta, né? Ou o enfermeiro. Então, a gente pode fazer essas teleorientações, né? Você fazer uma videochamada e fazer as orientações necessárias para os cuidados. Né? Você tem dúvidas em relação a como administrar um medicamento, alguma coisa, então não é só a consulta médica, mas eu posso estar utilizando para todos os profissionais, né, para fazer essa orientação também. Então, isso realmente traz assim, um ganho muito grande, né, para a saúde. Essa ligação, né, essa possibilidade de eu me conectar com profissionais de outros lugares, né, e aí eu sempre digo que abre o leque, né, eu estava restrita a uma consulta local e agora me abre um leque para me consultar com qualquer profissional do país, né. Agora, é assim, a gente sabe que é uma medida que foi provisória pelo tempo de pandemia, mas que eu acredito que a gente vai lutar para que ela permaneça após pandemia, sem dúvida. Não tenho dúvida. Tá? D'Angela, você me conhece, você sabe que eu sou uma ativista do envelhecimento. E agora eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar. Encontramos o serviço da telemedicina pelo SUS? Sim. Ou seja, ou somente programas, empresas de clínicas, hospitais e casas de longa permanência? Como eu falei, o SUS já vinha utilizando, né, a telemedicina no sentido mesmo entre profissionais, tá? Mas realmente o SUS também, durante o processo de pandemia, isso, claro, que ficou a critério de cada município, de cada estado, mas muitos municípios trabalharam muito bem a telemedicina, né? Muito voltada, talvez não para esse acompanhamento, mas para o direcionamento para a Covid, atendimento telemedicina de pacientes com sintomas leves, através da telemedicina, né? O estado mesmo do Pará implantou um sistema que você podia ligar, e SUS de orientação. Era um 0800. 0800, né, que você podia ligar, passava todas as suas informações e era um médico que atendia e direcionava você para o atendimento, tudo, né? Então, assim, realmente foi voltado muito para a questão do Covid, mas eu acredito que pode avançar, assim, no sentido de outras, né, patologias. Castanhal também tem, né, uma coordenação de telemedicina que tem feito um trabalho, né, era clínico geral também, mas como eu disse, a procura muito grande era para os sintomáticos de Covid-19. E aí pode, de repente, né, até expandir um pouco mais para essa questão do clínico, do médico do posto. Eu acredito que as unidades de saúde também intensificaram essa comunicação, né, aumentou a visita domiciliar e aumentou também essa questão da assistência do paciente idoso, ficou um pouco mais próximo, e aí troca número, vamos passar informação aqui pelo WhatsApp, então, mas foi implantado sim, a nível nacional, essa questão da telemedicina, principalmente para o Covid. A medicina suplementar, que né, os planos de saúde há muito tempo vêm brigando pela telemedicina, porque eles acham que é uma solução de disponibilizar diversos profissionais através desse recurso. E aí, aproveitando essa medida durante a pandemia, a medicina suplementar, eu acredito que é a que melhor trabalhou a telemedicina. Né? Se você entrar no seu aplicativo do seu plano de saúde, eles estão disponibilizando os profissionais via telemedicina para a maioria das especialidades, né? Principalmente para o controle, né, de doenças crônicas, eles estão disponibilizando, e as clínicas particulares também que se adequaram, né? Então eu acredito que realmente acabou difundindo bem aí esse tema agora durante a pandemia. Muito interessante. E a última pergunta aqui, para a gente poder... teleatendimento, teleassistência e telemedicina são a mesma coisa? Tira essa dúvida. A gente, né, acho que durante toda a entrevista a gente acabou usando várias vezes os termos e a gente acaba não esclarecendo. Então, a telemedicina é essa consulta mesmo com o médico, né? É o meu médico, é o cardiologista, essa consulta paciente-médico. Então, é a telemedicina, o profissional da área da saúde. Na teleassistência, geralmente eu tenho um cuidador, alguém que cuida dessa pessoa, um técnico, um profissional que acompanha esse paciente, e o médico vai, na verdade, trocar informações com essa pessoa da assistência.
Então, eu tenho lá um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro que cuida daquela pessoa idosa, ou um acamado, que sabe tudo sobre aquele paciente, porque ele sabe a medicação, ele consegue fazer um exame físico, né? E aí auxilia o médico também neste sentido, né? E aí ele vai passar e fazer toda essa assistência, que aí a gente diz que não é mais assim algo individualizado, que depende da informação do paciente. Eu tenho um profissional de saúde que está ali acompanhando, né? Então aí é uma troca de informações. E o teleatendimento é aquilo que eu disse que já acontecia, né? Era liberado, foi liberado em 2018, esse teleatendimento, aonde se o paciente estivesse com um médico, que ele poderia ser clínico geral, né? E aí eu poderia estar ligando para um neurologista, fazendo uma videochamada com um neurologista e fazer um teleatendimento. Então, eu estou aqui com um clínico, ele me examina, mas é ele que passa toda essa informação nesse atendimento para o médico neurologista, para um vascular, para um médico de uma especialidade que não tenha naquele lugar. Então, o médico ali, ele intermedia essa, né? Porque o paciente nem sempre consegue passar todas as suas informações para o médico, ou não consegue fazer todo esse atendimento sozinho, porque precisa de um exame físico, precisa, né? Então, isso também é avaliado durante o atendimento. Então, eu faço o primeiro atendimento via telemedicina, e eu vi que eu não consegui complementar, só com os exames de diagnóstico não foram suficientes para chegar a um diagnóstico, pode ser que esse paciente tenha que ir para uma consulta presencial. Mas, se tudo for resolvido na telemedicina, excelente, né? Então tá tão bom, vou te fazer a última. Vou abusar só um pouquinho, abusar só mais um pouquinho. Essa questão do recurso da telegeriatria, mais especificamente, seria ou foi um dos recursos mais utilizados nesse período? Sim. Qual foi a sua experiência? Realmente o atendimento ao idoso foi o maior número, né? Nossa, apesar de que todas as especialidades fizeram, disponibilizaram, por exemplo, urologista, ortopedista, pediatra também teve muita procura, mas a questão do paciente idoso, realmente, ele teve realmente um benefício maior, teve uma busca maior pelo serviço, né, por conta dessa necessidade do acompanhamento, por conta dessa necessidade do controle de diversas, né, doenças, por essa vulnerabilidade, né, do idoso, da pessoa idosa durante a pandemia. Então, realmente foi a telemedicina mais utilizada foi para esses pacientes idosos, né? A maioria dos geriatras ficaram fazendo telemedicina, né? E todos esses outros, né, endócrino, cardiologista, todos eles acabaram fazendo realmente, até porque, no geral, ele já conhece os seus pacientes, né? Já são pacientes de longas datas, e aí, para eles, realmente foi muito interessante a questão da telemedicina. Que bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Nós falamos com a D'Angela Marques, enfermeira, e eu espero que vocês tenham esclarecido, tirado as dúvidas. Foi muito interessante. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço. É um assunto que a gente não ouve falar muito. Achei interessante. E que venham os próximos temas e que venham o nosso projeto Sesc Pará Envelhecer Bem. É isso aí. Então, se você gostou mesmo, vamos lá, acessa o YouTube, no Sesc Pará, comenta, curte, visualiza, e aí você vai estar nos apoiando para que a gente, e nos incentivando para que a gente possa continuar aí trazendo várias informações. Muito obrigada, D'Angela. Obrigada também, estamos sempre à disposição.